Tudo que o mundo precisava, mais uma guerra. A gente tem lá Ucrânia, Rússia e OTAN. Nós temos Israel, Hamas, Oriente Médio. Nós temos os conflitos na África, no Sudão do Sul, agora Índia e Paquistão. Mas não é um conflito de agora. Eu me lembro quando eu era Jeanzinho lá no Ensino Fundamental 2, Dona Idalina falava, pegue o livro de geografia. Eu abri o livro de geografia, ela falava, capítulo 3. Dona Idalina, nós vamos estudar Ásia? Sim, pequeno Jean. Leia esse capítulo, que antes a professora de geografia mandava a gente ler, fazer resumo e responder questionário, né? Hoje não. Aí eu lia, Caxemira. É isso, nós vamos estudar sobre a Caxemira. Gente, se passou aí mais de 30 anos e nós estamos discutindo Caxemira ainda. Disputa territorial entre Índia e Paquistão, numa região que não tem absolutamente nada de um relevo. Gente, é um relevo todo acidentado, porque nós estamos no teto do mundo. Nós estamos ali no Himalaia, no Planalto do Tibete, é um relevo todo acidentado e os caras estão disputando essa região. E eu vou explicar os porquês da disputa dessa região em detalhes. E, gente, de forma didática. Eu não venho aqui blá, 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 não. De forma didática para você entender e rápida, direto ao ponto. Vem aqui comigo, ó. Toda essa região aqui, que nós temos Índia, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, era Império Britânico. Isso, uma colônia lá da Inglaterra. Chega a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra destruída, Europa devastada. Aí, os países europeus, que eram detentores de colônias na Ásia e na África, falaram, meu Deus, não temos como mais manter essas colônias, vamos entregar isso, precisamos pensar na reconstrução do nosso país. E aí, um camarada lá na Índia, chamado Mahatma Gandhi, começa a liderar uma revolução pacifista para a independência do território que era dominado pela Inglaterra. E aí os britânicos falaram, tudo bem, cara, entrega para esse cara aí, Mahatma Gandhi, entrega, deixa eles se virarem com esse território complexo. Isso mesmo, esse Império Britânico aqui era muito complexo e tenso, porque viviam neles hindus, religião do hinduísmo, e muçulmanos, vivendo no mesmo território. Gente, é Yin Yang 01. São formas de pensar o mundo totalmente opostas, os hindus e os muçulmanos. Imagina no mesmo território. Os britânicos falaram, toca, o filho é teu. Aí reunião vai, reunião vem entre todas as frentes, tanto muçulmanas quanto hindus, discutiram como viver minimamente em paz nessa região. E os britânicos ali mediano. Qual que foi o resultado? Dividir em 3 territórios. Então, todo esse território que era Império Britânico foi dividido em Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que mais tarde recebeu o nome de Bangladesh, esse cara aqui. Perceba como é maluco a divisão territorial, que ó, a Índia, ela passa aqui, ó, tá vendo o caminho aqui? Tudo isso aqui é Índia. E aqui o Paquistão, Paquistão Oriental, Bangladesh, ele não se conecta com o Nepal. Toda essa parte aqui, ó, é domínio hindu. Olha como foi organizada essa divisão, tá? E aí aconteceu um problema, cara, gravíssimo. Sabe qual foi? Nessa divisão territorial, você tinha muçulmanos vivendo numa região e hindus vivendo em outra região, espalhados. Mas agora essa região que tem muçulmanos, ela vai ser uma região hindu, vai ser a Índia. Mas esse muçulmano, então, ele não pode viver ali. Até pode. Na Índia ainda há muitos muçulmanos. Mas naquele momento, ele não queria viver na Índia.
Ele queria viver nesse estado novo que estava sendo criado, muçulmano. Aí esse cara que está nesse território que agora vai ser Índia falou o quê? Hashtag partiu. Vou pro Paquistão porque lá é minha pátria, pátria muçulmana. Aí esses caras foram caminhando, migração interna. Cara, uma baita de uma migração. Muçulmanos saindo dessa região, indo para cá, indo para cá. Os hindus que viviam nessa região, indo para cá. Os hindus que viviam nessa região, indo para cá. Uma grande imigração. Cara, quando esses povos se encontravam no trajeto, era guerra, era genocídio. Então imagina, os hindus caminhando. Aí lá na ponta tá vindo um grupo de muçulmanos. Esse grupo de muçulmanos via os hindus. Cara, morte. Uma grande tragédia ocorreu nessa região, nessa migração, até se, entre aspas, estabilizar isso. Por quê? Quem queria viver aqui se alocou no Paquistão. Quem queria viver, estava aqui mais próximo, se alocou aqui em Bangladesh. E os outros, maioria hindu, viviam aqui na Índia. Lembrando que mais de 20% da população que vive na Índia ainda é muçulmano, mas são totalmente marginalizados, principalmente agora no governo de Narendra Modi, que é um governo, cara, nacionalista ao extremo. Não é um governo, entre aspas, secular. Mas, porém, entretanto, né, nas entrelinhas das suas práticas, é um governo onde a religião tem importância gigantesca nas decisões de Narendra Modi. Tá, essa região aqui, ó, que é a Caxemira, aqui em cima. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vamos aqui para esse mapa aqui, ó. Gente, esse mapa é a Caxemira. Tá. Por que essa região ficou muito tensa? Porque teve divergências da sua divisão. Você teve uma divisão que foi proposta pelos britânicos da seguinte forma. Uma parte fica sob controle do Paquistão, que são 3 milhões de pessoas. A outra parte fica sob controle da Índia, que se vive 9 milhões de pessoas. Mas essa região sob controle da Índia, a maioria é muçulmana, não é hindu. Mas calma, gente, o negócio fica mais complicado porque a China também tem posses territoriais aqui. Então, é uma região disputada por Paquistão, Índia e China. A parte da China é menos povoada em comparação à parte indiana. Mas, gente, pertence à Índia, mas a maioria é muçulmana. Nessa divisão, os britânicos deram essa posse territorial para um marajá, dentro daquelas castas indianas. E esse marajá, ao invés dele fazer ali um governo olhando tanto para os muçulmanos quanto para os hindus, ele faz um governo focado nos hindus. E fecha com a Índia e não fecha com o Paquistão. Pô, o Paquistão ficou pé da vida. Imagina! Você tem a maior parte da população sendo muçulmana, mas todo o governo só olha para o lado hindu. O que acontece? Cara, o Paquistão fica pé, guerra. Não, vamos invadir, vamos tomar essa região aqui, porque a maioria é muçulmana, tudo vai ser do Paquistão. A Caxemira vai ser do Paquistão, anexada ao meu território. Pessoal, estou participando do IBEST e eu preciso muito do seu voto. Gente, é rapidinho, não custa nada. Clicou no link ou apontou aqui no QR Code, clicou no coração, voto no Geografia, rumo ao topo. A geopolítica no seu lugar, lá no topo. Bora pro vídeo. Aí o Paquistão falou assim, cara, não vamos aceitar isso não. É guerra, é guerra. Aí o Paquistão invade essa região, tentando tomar toda a posse territorial que está sob domínio da Índia. Dá início à Primeira Guerra Indo-Paquistanesa. A ONU falou, meu Deus, a treta ali, o negócio é complicado, vamos intervir. Aí a ONU vai intervir e cria uma linha de controle, que é essa linha aqui, ó.
que é uma espécie de divisão territorial entre as duas regiões, sob o controle do Paquistão e sob o controle da Índia. E é uma área, cara, muito tensa, que todos os dias, isso é verdade, todos os dias, quando ocorre a troca da guarda, tanto do lado indiano quanto do lado paquistanês, há um momento de provocação. Então tá lá o guarda, ou melhor, dá uma olhadinha no vídeo. Dá uma olhadinha no vídeo que vocês vão ver como ocorre essa provocação tanto de um lado quanto de outro. Região, cara, que viveu isso durante anos e estava apaziguado, mas ainda em conflito, Mas o governo de Narendra Modi é um governo nacionalista, como eu falei para vocês, e há perseguição contra muçulmanos, tanto na Índia quanto aqui na Caxemira mais, porque é uma área de muita tensão, e o Paquistão, querendo proteger seu cidadão muçulmano que vive na Caxemira, não aceita essa perseguição. Aí grupos terroristas, do ponto de vista da Índia, grupos terroristas do Paquistão, invadiram essa região do Punjab, né, que é a região da Caxemira de domínio indiano, e foram em algumas aldeias para assassinar hindus, isso mesmo. Eles chegavam nessas aldeias, esses pequenos vilarejos, olhava para a cara da pessoa e falava: você é hindu. Morria. Ah, você é muçulmano. Não, tranquilo. Ah, você é hindu. Morria. Cara, mais de 26 pessoas foram mortas por esse grupo terrorista. A Índia ficou sabendo, falou: não podemos aceitar isso. E declarou guerra ao Paquistão. Por quê? Porque na narrativa dos indianos, gente, o Paquistão alimenta esses grupos terroristas com armas e também tapa os olhos aquilo que eles fazem ali na fronteira e dentro da Caxemira. Vocês são os responsáveis. E aí a Índia atacou o Paquistão. É óbvio que o Paquistão não deixou barato. Atacou a Índia. E lembro vocês que os dois países possuem armas nucleares. E vamos piorar a situação? Igual o programa do Datena, né? Existe Datena ainda? Cara, quanto mais tragédia, melhor. Gente, a China. Eu não falei pra vocês que a China tem um território aqui? Mas ela não treta nem com a Índia por mais território, nem com o Paquistão. Mas a China apoia o Paquistão. Isso mesmo. A China apoia o Paquistão. Por quê? Porque ela rivaliza com a Índia, disputa geopolítica na Ásia Central. Um dos interesses lá do Mao Tse Tung de dominar, isso lá atrás, tá, gente? De dominar o Tibete e os outros governos da China não devolver o Tibete para os tibetanos é o quê? Estar próximo da Índia. Fazendo uma analogia, olhar a Índia de cima, lembrando que o Tibete é um planalto e é o planalto mais alto do mundo. Índia e China, apesar de fazerem parte do grupo dos BRICS, serem parceiros econômicos, nas entrelinhas, nos debates geopolíticos, nos interesses regionais, são inimigos. E o Xi Jinping sabe que o Narendra Modi, ele quer uma Índia forte, ele quer uma Índia que domine toda essa Ásia Central, e essa Ásia Central é de importância gigantesca para a China
no seu grande projeto Nova Rota da Seda. Por quê? Para a China atingir a África, atingir a Europa, precisa passar por essa região. Então é de interesse chinês ter essa passagem livre na Ásia Central. Por isso do apoio ao Paquistão. Claro que não é um apoio declarado, não vou mandar armas para o Paquistão. Mas nos debates ali, né, pensa nos conchavos entre os líderes, a China apoia o Paquistão por conta dessa rivalidade com a Índia. E os dois tendo armas nucleares. E lembro você, hoje a Índia está fechada com os Estados Unidos. Isso mesmo. Isso, Narendra Modi. Por isso que a Índia não tem tanta atração dentro dos BRICS. Ela, nos debates geopolíticos, geoestratégicos, está fechado com os Estados Unidos. Por quê? Sabe que o Paquistão está fechado com a China. Aí, ó, caímos de novo na nova Guerra Fria. Então a galera tá alimentando conflito. Conflito aqui, conflito ali, conflito aqui. Imagina se junta todos esses conflitos. Terceira Guerra Mundial. Valeu, pessoal. Tamo junto pra cima deles.